Olá, crianças! Vamos fazer mais uma aulinha. Agora a gente vai fazer uma aula de história, né? Vocês vão abrir o livro positivo na página 14. A gente vai iniciar a 8ª unidade, né? Unidade 8. Então vamos começar, página 14 de história. A gente vai continuar falando sobre o trabalho. Então, o trabalho na história. Então vamos ver. Neste capítulo, você vai conhecer profissões e trabalhos de antigamente, de outros lugares, né? Então, como a gente já está falando sobre trabalho, a gente vai ver sobre os trabalhos de antigamente e de outros lugares. Nessas imagens dá para a gente ver, né? É como se fosse uma feira, né? Onde as pessoas estão vendendo as mercadorias, ó. Utensílios domésticos, tecidos, né? Alimentos, né? A mais embaixo aqui também as bancas de verduras, né, de legumes. Então, aqui está mostrando que é a variedade de alimentos ou de objetos, né, que são vendidos no nosso dia a dia, né? Então, cada situação dessa está mostrando o trabalho de alguém e todos têm a mesma importância, né? Nós precisamos de todos os trabalhos, né? E também os vendedores, né? Precisam de nós, que somos os consumidores. Então, vamos ver. Na página 15, diga aí. Esse QR Code é mostrando essa imagem aqui detalhadamente. A gente vai clicando, né, em partes e vai mostrando ela em tamanho maior. Cada parte separada. Leia essa imagem. Então, ó. O autor é Anton Pieck, né? Loja de relógios, né? É uma pintura. Então, observa bastante quais são os objetos que você vê nele, né? Nessa pintura, o que eles estão fazendo, se tem alguma profissão, né? Então, observa com bastante atenção. Depois, converse com alguém que está do lado sobre o que foi representado na imagem, né? O que vocês observaram? Identifique quais objetos na vitrine da loja estão em maior quantidade, então tem que observar direitinho. E depois responde, ó, letra B. Qual é a função desses objetos ilustrados na vitrine da loja? Então, qual a função desses objetos que apareceu em maior quantidade também, né? C. Qual é a profissão representada pelo adulto da imagem? Que esse adulto aqui, tá vendo? Qual a profissão dele? É uma loja, que já falou, loja de relógio, né? Na letra C, D, quer dizer, marque com X a imagem que retrata essa mesma profissão na atualidade. Então, vocês vão marcar um X, qual é, dessas duas imagens, qual é a profissão também da atualidade. Retrata a mesma profissão do lado de cima da pessoa adulta que vocês descobriram qual que é a profissão. Agora na página 16, diferentes formas de trabalho, né? Como a gente viu lá, os vendedores, né? Vocês descobriram outra profissão aí, quando for fazer, vocês vão descobrindo. Então, vamos ler juntos? Ó, diferentes formas de trabalho. As pessoas têm necessidades básicas que precisam ser atendidas com frequência, como alimentação. Para atender a essa necessidade, há um trabalho do agricultor, por exemplo. Dependendo do lugar e da cultura, diversos trabalhos podem ser citados para suprir as necessidades da vida de uma comunidade. Por exemplo, o relojoeiro é um profissional que fabrica e conserta relógios. Essa profissão passou a existir porque, em algum momento, as pessoas começaram a usar relógios para controlar melhor a vida de acordo com as horas e os minutos, né? Que nós já trabalhamos sobre o nosso tempo, né? A gente precisa de ter o relógio para a gente se organizar nas nossas atividades do dia a dia.
Diante das mudanças e dos novos trabalhos, muitas pessoas passaram a imaginar como seriam algumas profissões no futuro. Então, nós temos aqui, ó. Em 1910, o francês Maximilien Villemart, por exemplo, imaginou como seria uma profissão que já existia na época dele. Então, isso que ele imaginou, né? Uma profissão, a visão dele, o que ele imaginou, uma profissão que já existia na época dele, né? Temos também esse QR Code aí, né? Que vocês vão também essa imagem detalhada, tá, gente? Para vocês entenderem cada detalhe da imagem, né? Os desenhos, para vocês entenderem melhor, né? Aí vocês vão observar, né? Essa visão dele, né? De como seria a profissão que já existia na época dele. E depois vão fazer as atividades. De acordo com a imagem de Maximilien Villemart, responda as seguintes questões. Número 1. Que profissão atual é semelhante à mostrada na ilustração? Então, aqui vocês estão vendo. Então, qual é essa profissão? Que na atualidade, ela também existe, na época dele existia, que na atualidade também existe. 2. O que há de diferente no trabalho imaginado por Villemart e o trabalho dos bombeiros da atualidade? Né? Então, qual é a diferença que existe nesse trabalho? Na página 17, conectando com. Número 1, pediu para reunir, né, com um colega, mas vocês vão reunir com alguém aí do lado, né? Para vocês fazerem essas atividades. Tem aqui, ó. Você já pensou como serão alguns trabalhos e profissões no futuro? Já parou para pensar? Então, conversa com alguém aí, vai fazer essa atividade junto, né? Para vocês conversarem um pouquinho. Ó, como será no futuro? Reúna-se com alguém, né? Escolha uma profissão. Tá? Você escolher a profissão que você quer. Imagine como ela será no futuro. Depois responda as questões. Essa profissão existe atualmente? Sim ou não? Qual é a função dessa profissão? E depois vocês vão desenhar a profissão que você e a pessoa que está do seu lado imaginaram, né? Essa atividade aqui, a gente vai ter que, um momento rapidinho, em tempo real, a gente pode corrigir, tá? Para poder a gente saber o pensamento de cada um, né? Então, é importante, mesmo faça o desenho rapidinho, pode ser simplesinho, né? Aí, depois a gente corrige, tá bom? Depois vai conversar com o professor, o dia que a gente for corrigir, se der tempo a gente faz essa conversa, né? Qual é o tipo de trabalho seria importante para a humanidade daqui a muitos anos. Então, vocês conversam aí e no dia que a gente for corrigir, a gente fala sobre esse assunto aí. Atualmente, há uma grande preocupação em tornar o trabalho e as formas de produção mais sustentáveis e com menos impacto para a natureza e para os seres humanos, né? Aquilo que a gente está trabalhando também na geografia, né? Para a gente ter mais, assim, ó, utilizar menos, né? Para gerar menos lixo, né? E aproveitar mais. Você sabia? Aqui nós temos uma leiturinha importante do lado, ó. Você sabia que é possível fazer sabão com o óleo que foi usado na cozinha? O óleo reaproveitado dessa forma não polui a água dos rios e o resultado é um sabão ecológico que pode ser utilizado para lavar louças e roupas, por exemplo. Então, o sabão que mais a gente usa nas nossas casas, né, para lavar louça, roupa, né, porque a gente aproveita aquele óleo que já não pode fazer outra comida, não pode ser aproveitado na alimentação e faz o sabão, né? Agora, na página 18, Eu Cidadão. Neste livro, você conheceu diferentes trabalhos realizados pelos adultos e até imaginou como seria um trabalho do futuro. Agora pense quando você se tornar adulto, que atividade deseja realizar? Letra A.
Neste quadro, cole imagens para mostrar a atividade que você gostaria de exercer quando se tornar adulto. Se não quiser colar, pode fazer um desenho também, tá? Essa também é outra atividade que a gente vai ter que corrigir em tempo real, até para fazer nossas avaliaçõezinhas, né, da participação, né, que tem as notas. Então, não deixa de fazer, tá? Se quiser colar gravura, se não quiser, para fazer mais, achar que fica mais rápido, né, pode desenhar. Depois, na letra B, você conhece alguém que realiza essa atividade? Aí você marca sim ou não. Use como exemplo os trabalhos realizados por seus familiares e pelos familiares de seus colegas e converse com o professor sobre a importância de diversos trabalhos para a comunidade. Então, quando a gente for fazer a correção, a gente fala um pouquinho, rapidinho, né? Eu deixo alguém quiser dar opinião, falar alguma coisa, né? Então, essa página 18, né? E a página, cadê? As atividades, a página 17, né, e 18, a gente vai corrigir em tempo real, tá? Então, agora vocês vão pausar o vídeo para vocês realizarem essas atividades e quando a tia Zilda voltar com as correções, eu vou corrigir no caderno de atividade de história também, tá? Já deixa aberto na página 74 para a gente fazer as correções, tá bom? Bom trabalho para vocês. Vamos fazer nossas correções de história, página 18 não, página 14, né? Aqui é a página inicial, que a gente já conversou, então vamos para a página 15, né? Que vocês observaram a pintura, né? E descobriram, ó. Pedir para conversar com alguém para descobrir na imagem, identificar quais objetos na vitrine da loja estão em maior quantidade. Então, vocês observaram com certeza que tem maior quantidade os relógios, né? Vários relógios, né? Se é uma loja de relógios, então tem que ter vários relógios mesmo. Então, a resposta é relógio. Na letra B, qual é a função desses objetos ilustrados na vitrine da loja? Cada um respondeu de acordo, né, com sabe. Então, mas vocês quiserem, eu vou dar a sugestão, qual que é a função dos relógios? Verificar a hora, né? Medir o tempo, porque a gente tem que saber, né? Programar. Então, a gente precisa de estar atento à hora para ver, para a gente estar sempre observando quantas horas, para a gente fazer a medida do tempo, para saber o tempo que a gente pode realizar uma atividade ou não, né? O tempo que a gente tem para descansar. Verificar a hora, então são exemplos disso, verificar a hora e medir o tempo, mas cada um fez a sua respostinha. Letra C, qual é a profissão representada pelo adulto na imagem? Se é uma loja de relógios, então o que ele é? A profissão dele é um relojoeiro, né? Por quê? Porque quem vende o relógio, né? Quem fabrica, quem conserta é o relojoeiro, né? Letra D. Marque com X a imagem que retrata essa mesma profissão na atualidade. Então, aqui nós temos, né, alguém fazendo tricô e aqui nós temos alguém consertando o relógio, que é o relojoeiro. Então, vocês marcaram essa, né? Diferentes formas de trabalho. A gente já leu, né? Jesus já explicou, pediu para vocês observar com bastante atenção essa imagem, né? Que ele imaginou, o francês, né? Maximilien, imaginou como seria essa profissão que existia na época dele, né? E aí, de acordo com a imagem de Maximilien, responda as seguintes questões. Que profissão atual é semelhante mostrada na ilustração? Então, vocês viram o que é isso aqui? O bombeiro, né? Então, a resposta é bombeiro. 2. O que há de diferente no trabalho imaginado por Villemarge e o trabalho dos bombeiros da atualidade, né? Então, vamos ver, Os bombeiros da atualidade não voam com asas semelhantes às do morcego, né? E os bombeiros aqui mostra que eles estão voando como se fosse morcego, né? E hoje não, os bombeiros não voam com asas semelhantes às de morcego, né? Então, a diferença é essa. Tá? Agora, a página 17 e 18, a tia Zilda
vai corrigir em tempo real, né? Então, a gente não vai fazer a correção delas agora, né? Se você ainda não fez, mas faça, porque a qualquer momento a tia Zilda pode pedir para a gente fazer a correção na aula em tempo real, tá? Agora a gente vai corrigir a tarefinha de casa de história, tá bom? Livro, caderno de atividade, página 74. Página 74, né, de história. Então, número 4. Monteiro Lobato, o importante escritor brasileiro, mostrou interesse pela escrita desde criança. Então, vamos ver. Acompanhe a leitura, né, dessa história. Então, a tia Zilda já vai ler a historinha para andar mais rápido. Aí, para ficar bem alegrinho, ele resolveu ser autor de livros para crianças e escreveu os livros do Sítio do Pica-Pau, não foi? Não, Emília, ainda não. Aliás, é bom a gente falar disso. A escrita, como a leitura, sempre fez parte da vida de Lobatinho, que, quando estudante, costumava colaborar em jornais escolares. Ainda em Taubaté, ele fez um chamado H2O. Era totalmente diferente, uma página só e escrito à mão. O mesmo jornal era lido por todos os colegas. Luciana Sandroni, né? Então, agora, após ler o texto, responda a essas questões. Letra A. Monteiro Lobato escrevia livro para as crianças desde pequenos, sim ou não? Não, né? B. O que Monteiro Lobato escrevia quando era criança? Ele escrevia texto para jornais escolares, né? Ele também criou até o próprio jornal, mas quem colocou só assim, escrevia texto para jornais escolares, tá certo, tá? C. Naquela época, quem eram os leitores de Monteiro Lobato? Os colegas de Monteiro Lobato, né? Então, a resposta é os colegas de Monteiro Lobato. Aqui vem, ó, que tal escrever sobre os acontecimentos de sua sala de aula? Reúna-se o colega, escolha um acontecimento e escreva o correio. Então, isso aqui acredito que vocês não tenham feito porque a gente não está na sala, né? Então, agora vamos para a página 75. O trabalho da história. Estudamos que existem diferentes formas de trabalho entre as pessoas que podem desempenhar essas inúmeras atividades aos vendedores ambulantes que comercializam diversos produtos pelas ruas da cidade. Leia esta fotografia que registra o trabalho de um vendedor ambulante. Então, vocês observaram, né? O que ele vende, né? Então, vamos lá. Trabalhador vendendo alimento na Índia. Após ler a imagem, responda a essas questões. Letra A. Marque com X a alternativa que identifica o produto comercializado por esse vendedor ambulante. Então, já dá para ver que é pipoca, né? B. Para realizar esse trabalho, a pessoa precisa principalmente do trabalho do cabeleireiro para cortar os cabelos? Não, né? Trabalho do agricultor para obter o milho. Então, precisa que o agricultor planta o milho, colha, para depois ir para o mercado, né? Para depois o vendedor, o vendedor de pipoca, né? Fazer a sua pipoca. C. Em sua comunidade, você já viu um vendedor ambulante trabalhando? Se sim, onde? Então, aqui é pessoal, né? Às vezes, em frente à escola, na rua, né? Em frente a um campo de futebol, né? Mas a gente vê mais na rua, né? Na feira livre, as pessoas vendendo picolé, né? Então, com certeza vocês já viram. Na porta da igreja. Página 76 agora. Leia essa fotografia. Então, vocês observaram, né?
leves, N, né? Meninos vendendo jornal no metrô. Então, vamos ver as questões. Letra A. O momento registrado na fotografia é da atualidade ou de antigamente? Né? Só de olhar aqui, vocês viram que é momento de antiguidade. Desembaralhe as sílabas e descubra o nome do trabalho representado na imagem. Jornaleiro. Então, vocês descobriram jornaleiro. 4 sílabas, né? Escreveram a palavrinha aqui. Tá vendo que é início, que é uma resposta, né? Letra maiúscula e ponto final, mesmo que seja uma palavrinha. E identifique quem são os trabalhadores fotografados. São os trabalhadores fotografados, são crianças. Os trabalhadores fotografados são crianças, né? Então, tá vendo que são crianças vendendo jornal? E na página 78, deixa eu te voltar um pouquinho. Por que crianças não podem trabalhar na atualidade? Aqui tá falando, porque elas devem estudar e brincar. Então, é um direito, né? Tá? É um direito da criança, né? No Estatuto da Criança tem. Um dos direitos da criança é de estudar e brincar. Então, a criança não pode trabalhar porque ela precisa estudar e brincar, né? E pinte as ilustrações que representam o direito das crianças. Então, aqui, ó, brincar é um direito, né? Com certeza vocês pintaram. Estudar, ó, aqui, ó. Ir à escola, onde pode estudar e aprender, é outro direito, né? A criança tem direito a estudar. Receber atendimento médico também, a criança tem direito à saúde, né? Aqui, ó, direito a brincar, direito a estudo, direito à saúde. Então, todos são direitos, tem colorido, né? Então, agora, até aqui a tarefinha, né? Agora a gente termina as correções, né, de história. Espero que vocês todos tenham feito. Se não fez, corrijam agora, né, através do vídeo. E até a nossa próxima de história, tá? Um grande abraço a vocês.